Não vou não. Hoje eu não saio não. Quero fazer nada. Obrigado. Gente! Oi, gente! Bem-vindos ao Luft Balloon. Eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje, o poder de dizer não. Eu fico pensando, muitos de nós temos dificuldade de lidar com a palavra não. Tanto de receber o não de alguém, quanto também de falar o não para alguém. Sabe, a gente às vezes tem medo de negar convites, negar atribuições, dizer não num pedido de ajuda de uma pessoa que é próxima a nós. Mas muitas vezes, com tantos pedidos, tantas atribuições e tantas demandas, a gente vai se sobrecarregando e por isso não sabe mais dizer não. Eu acho que isso tudo tem um grande problema com a nossa autoimagem, sabe? O medo de não ser aceito, o medo de não ser bem visto, o medo de não ser acolhido nos lugares mais. E a gente vai assumindo algumas coisas para que as pessoas nos olhem bem, para que as pessoas nos coloquem de volta naquele patamar de o querido, o queridinho, o que é sempre bonzinho, sabe? E eu acho que esse tipo de coisa, às vezes, faz muito mal pra gente. Eu vou listar aqui algumas coisas que eu acho que são motivadoras para que a gente acabe não dizendo não. A primeira delas é essa tentativa que a gente tem de manter o status de bonzinho, sabe? De ser bem visto pela sociedade. Todos nós temos essa questão da imagem, sabe? De manter uma boa imagem. A gente até usa essas expressões, né? A imagem de bom moço ou de boazinha. Eu até acredito que as mulheres sofram mais que isso, porque desde a infância elas são ensinadas a manterem a imagem. A imagem de educadas, a imagem de boazinhas, a imagem de servas, sabe? Tem essa cultura para a mulher de servidão. Elas sempre foram ensinadas a obedecer, a se assentar certo, a falar na hora certa, a privilegiar o silêncio do que a fala. E aí, quando elas crescem, elas acabam buscando esse lugar do dizer sempre sim, do abaixar a cabeça, do aceitar. É claro que a gente percebe que hoje em dia essas coisas estão mudando, ainda bem, né? Ainda bem que a mulher está se colocando novamente no lugar que lhe é devido. E nós precisamos fazer esse papel também de ajudar. Mas o problema é que a gente escuta tanto desde a infância que a gente tem que ser bonzinho, que a gente assimila isso e quando cresce acaba não sabendo dizer não. Outra coisa é que muitas pessoas preferem, no teatro que a vida é, né, nesse grande palco que nós vivemos da existência, o papel de coadjuvante do que o papel de protagonista, sabe? É muito difícil ser protagonista, é muito difícil ir à frente das coisas, é muito difícil você capitanear, você chefiar alguma coisa, porque ao mesmo tempo que todo o esforço de empreender aquele trabalho, aquela jornada está nas suas mãos, também toda a responsabilidade está. Então se der certo, tudo bem, os louros da fama são seus. Mas se der errado, toda a vai cair na sua cabeça, entendeu? Então eu percebo que muitas pessoas preferem o quê? Ficar ali do lado, nas margens, e para isso elas precisam sempre abster das próprias vontades e fazer a vontade da pessoa que está protagonizando a vida dela. Incrível, né? A vida da pessoa e ela escolheu outras para que sejam protagonistas dela. Outro problema, indecisão. Isso eu tô falando também pros librianos e para as librianas, né? Nós, librianos e librianas, sofremos muito com isso. A gente não sabe decidir, a gente não sabe orientar para uma coisa ou para outra, a gente não sabe olhar e decidir alguma coisa, definir exatamente o que quer, porque tem medo de perder a outra parte que a gente está negando. Então dizer não também é negar alguma coisa que é provável de acontecer. Só que quando a gente assume o lugar de protagonista, como eu acabei de dizer, a gente também assume o lugar de liderança e de escolha. E para liderar alguma coisa, a gente precisa abrir mão de tantas outras. É por isso que eu costumo dizer que todo não, presta atenção, todo não também inclui um sim. Quando você diz não, por exemplo, não vou a essa festa, você está dizendo sim para ficar em casa. Não vou dar conta de fazer essa tarefa, então não vou fazer mesmo. Não conte comigo. Você está dizendo, olha, eu prefiro dizer sim para as minhas atribuições, prefiro dizer sim, inclusive, para
fazer bem as coisas do que pegar muitas coisas e não dar conta de nenhuma. Então, negar algo é, ao mesmo tempo, também afirmar uma outra coisa. Aí cai um outro ponto, que é: eu não consigo assumir as minhas responsabilidades, que é uma outra coisa que eu acredito que seja motivadora para que as pessoas não digam não. Porque quando você diz não, você assume um papel de destaque. Vamos supor que numa empresa todo mundo está aderindo a uma nova ordem, está aderindo a uma nova organização, e aí todo mundo dizendo: sim, tudo bem, pra mim tá tudo bem desse jeito, eu assumo esse novo prazo, eu assumo essa nova maneira de trabalhar. E aí você levanta no meio e todo mundo diz: não, eu não aceito. Primeiro, você é exposto, e segundo, você precisa assumir as responsabilidades pelo seu não. E aí é que tá o problema, porque quando você diz não, você sai da massa, você sai do meio daquelas pessoas que estavam sempre agindo como ovelhas, e você se torna então alguém que leva o foco pra cima de você. E aí é um problema, porque as pessoas vão começar a te olhar torto. E também tem um ponto muito primordial, que é a questão da cordialidade. Isso desde as raízes do povo brasileiro, né? A gente sabe que isso historicamente é comprovado. Nós somos um povo cordial, ou pelo menos fomos ensinados a ser cordial. De aceitar o que vem de fora, de admitir o que é do outro, de assimilar o estrangeiro, o novo, de assimilar o diferente. E por isso, ao dizer tanto sims às coisas que vêm de fora, nós vamos deixando espaço para negação, que é importante, porque a negação é importante para a afirmação da própria identidade. Os helenistas que perceberam que a polis grega não havia mais espaço para eles em relação à busca da felicidade. Eles decidiram, a partir da orientação de Epicuro, a sair da polis e buscar a vida nas montanhas, lugares mais separados. E ali eles fizeram uma grande decisão, dizer não. Não para a nova organização que a polis estava apresentando, que agora estava submissa a um governo maior do império. E aí, ao dizer não para esse governo, eles estavam dizendo sim, sabe? Sim para quê? Sim para qualidade de vida, sim para amizade, sim para a presença de outras pessoas, sim, inclusive, para a própria organização mental. É interessante perceber como é que eles se organizavam naquela época, porque, por exemplo, eles gostavam de viver muito próximos, a ponto de você conseguir encontrar com o seu amigo numa refeição, mas também suficientemente distante para que você pudesse dormir longe dele, por exemplo, ou seja, ficar sozinho. Então é esse tipo de não que a gente precisa administrar, sabe? Você não precisa também se isolar da sociedade, você não precisa isolar das coisas que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo você precisa encontrar um espaço em que o não te promova a sanidade mental. Quantas vezes você, de tanto dizer sim, dizer sim, dizer sim, perdeu o seu lugar, perdeu o seu eu, perdeu a sua orientação de indivíduo, perdeu a sua individualidade, a sua particularidade, porque você assimilou somente o que vinha de fora. Clica no botão de curtir esse vídeo. Não é possível que você não vai curtir esse vídeo, é um conteúdo que eu trouxe pra você tão interessante, não é? E outra coisa, clica no botão de inscrever-se se você é novo por aqui. Tem muita gente assistindo os meus vídeos, mas não estão se inscrevendo. E até a próxima.